Olá, como vão todos, colorados, coloradas. Falar um pouco sobre o Internacional. Antes de tudo, começando pelo Miguel Ángel Ramírez, porque esse cara de pau, esse medíocre, esse ridículo, teve Cara, é incrível a petulância dele no que tange a desmerecer onde ele trabalhou, onde deram a mão para ele, onde ele não demonstrou nada para poder ficar e ainda ficou falando o M do clube. Até porque ele falou que o Atlético Paranaense e o Bragantino têm projetos. Ele desmereceu todos os outros clubes grandes que também têm seus projetos, mas um projeto, uma ideia, no meio do caminho ela pode mudar. E foi o que aconteceu, até porque a perspectiva que se tinha do que estava acontecendo com o Miguel Ángel Ramírez era ruim. Ele não utilizava os jovens, ele não potencializou nenhum dos jogadores, ele não tinha resultado. E a maneira do jogo dele não estava dando caras que se poderia realmente modificar. Se via que não tinha nada de significativo naquilo que ele estava tentando implementar. E o que se tinha de notícias, que foi divulgado amplamente, era que ele queria colocar o Yuri Alberto para treinar no sub-20 e absurdos inimagináveis como esses. Então, assim como o argentino traidor, que é um medíocre, que é um enganador, que é um treineiro, que é o Eduardo Coudet, o Miguel Ángel Ramírez se mostrou também desse nível. Fraco, a didática dele medíocre, ruim. Até porque quando tu é treinador, tu tem que fazer com que os jogadores comprem a tua ideia. Tu tem que saber ser um gestor, porque tu tá lidando com vários egos, tu tá lidando com o humano. E o humano, se tu não é alguém com capacidade e preparado, tu te perde. Foi isso que aconteceu. Bom, hoje o trabalho do Aguirre, até porque eu queria falar dele também um pouco, fica num meio termo. Obviamente a gente tem que ressaltar que ele pegou muitas dificuldades desde a preparação física, porque uma preparação física ruim, ela compromete muito o desarrojar do ano. E foi o que aconteceu, porque se tu não está bem preparadamente, com uma preparação física decente, tu fica comprometido no que tange as divididas, no que tange os confrontos para buscar o time adversário, seja o time adversário contra-atacando o nosso time, seja os confrontos 1 a 1, onde o zagueiro ou o volante tem que sair em corrida para tentar interceptar, para tentar tirar a bola do time adversário. São N quesitos que demonstram quando uma preparação física ruim ela pode comprometer, e foi o que acabou acontecendo. Até porque a gente tem que entender que um preparador físico vindo da segunda divisão não ia trazer bons frutos, né? E foi o que aconteceu. A gente tem que tentar fazer com que esperar que o Aguirre, o time está melhorando, as coisas estão realmente se encaixando. Vamos ver. Eu estou gostando da maneira e do modo que o Aguirre está querendo colocar a sua ideia. Eu espero que até o final do ano a gente tenha perspectivas. Os últimos jogos não foram ruins, mas tiveram muitos erros, onde orientações, modificações do técnico poderiam ter melhorado o nosso problema e a gente poderia ter saído com melhores resultados. A questão é que o que me irrita no técnico, e eu sempre cobro o técnico em primeiro lugar, porque quem pode fazer as modificações, quem treina jogadas trabalhadas, quem pode trocar jogador, quem pode mudar o panorama das partidas quando elas não estão boas no jogo,
quem trabalha variações com distintos jogadores para que em N momentos a gente se possa ter uma ideia diferente dentro daquilo que se está querendo fazer dentro do jogo, porque tu pode ter um plano A, mas tu tem que ter um plano B, um plano C, porque hoje as coisas estão muito estudadas e o técnico tem que ter perspectivas, ele tem que treinar os pontos fortes e os fracos do adversário, porque não dá para tu ser verde e acabar de modo assim bem juvena sendo superado pelo técnico adversário. E por vezes a gente via que o Aguirre estava cometendo e continua cometendo erros, né? A gente tem jogadores jovens bons e eu sempre bato na tecla que o grupo não é ruim. Obviamente, o Barcelos ele acabou perdendo o Praxedes, o Nonato, o Peglow, até porque o Léo Borges trouxeram o PV, vamos dizer assim, poderia ser uma substituição, porque a gente tem um bom grupo, mas quando esse grupo vai sendo, jogadores importantes vão sendo retirados, complica isso, né? Até porque eu sempre insisto nos jovens e não faço críticas tão destrutivas ao jovem, até porque o jovem ele tem que ter sequência, ele tem que poder jogar com um time base titular de experientes, porque só o jogador experiente vai poder levantar aquele jogador jovem. E o técnico tem que dar ideia pro time, o time tem que estar bem trabalhado, o time, se a gente é um time que busca mais reagir, uma transição rápida, fatal, até porque a gente também sabe trabalhar a bola, porque o time não é ruim, o time sabe trocar passe, sabe ler o jogo bem, mas em diversos momentos em muitos jogos a gente está errando fundamentos elementares que é o passe, até porque quando tu sai em transição rápida, tu não pode errar o passe tem que ser preponderante, porque o passe rápido, uma transição rápida, os jogadores sendo inteligentes, de cabeça erguida, olhando o companheiro melhor colocado, a gente tem melhores chances de acertar as jogadas. E em muitos momentos eu vejo que diversas vezes os jogadores eles preferem resolver tudo sozinho, e é contraproducente isso para a equipe, porque o coletivo tem que sempre ser preponderante ao individual, porque no individual a gente não chega a lugar nenhum, a gente precisa ter um coletivo forte. E nas variações e no que eu digo, porque em diversos jogos a gente vai ter dificuldade no que tange a encontrar equipes que também vão ser reativas, assim como nós. Aí quando a gente encontrar esse tipo de jogo, primeiramente, se o nosso jogo de reação não for, como eu disse, rápido, com trocas de passe intensas, sem errar o passe, a gente vai ter complicações. Então com isso a gente pode rodar um pouco mais a bola, trocas de passe rápidas e dinâmicas, porque a gente consegue construir bem o nosso jogo. Porque se tem alguma coisa que a gente pode pegar da passagem horrorosa, medíocre do antigo treinador, é a troca de passes. Porque a gente vê que a gente tem qualidade trocando passe, só que o que a gente tem que fazer com essa troca de passes é mais rapidez e dinamismo. O jogador se apresentar, o jogador pedir a bola, o jogador sempre ele ser uma opção de passe para o companheiro ter opções para poder rodar com velocidade, mais rápido. As jogadas de escanteio, faltas, a gente tem que conseguir da melhor forma ter mais capacidade
para poder transformar lances de falta perto da área, escanteios, coisas do tipo, em chances reais, onde a bola ela não vá no goleiro, ela saia do goleiro, porque muitas vezes a gente, escanteios assim tão mal cobrados, parece que nem tem treinamento. O passe tem que melhorar. Eu espero muito que os dias de treinamento aprimorem a equipe, que a gente consiga pegar mais ritmo, que o Aguirre ele não tenha apenas um plano de jogo, que ele tenha ideias, que ele consiga aproveitar da melhor forma todos os nossos jogadores, porque a gente tem bons jogadores jovens que, se bem orientados, que se tiverem a liberdade para driblar, para ir para cima, para serem ousados em trocas de passe rápidas ou passes longos com precisão, tudo isso requer treinamento, tudo isso requer orientação. O técnico tem que ser o senhor do time, tudo tem que funcionar como foi feito no treino, porque para isso tem treino, porque para isso a gente acabou sendo eliminados, não porque somos ruins, mas sim porque por inúmeras circunstâncias, porque tivemos um péssimo início de ano, um técnico muito ruim, que se mostrou limitado, que se mostrou com uma péssima didática, onde nenhum jogador comprou a ideia. Tudo isso foi significativo, porque para destruir algo é bem fácil. Agora, para construir requer um pouco de tempo, demora. Então a gente tem que colocar os jovens também, porque eu gosto da ideia de colocar os jovens, até porque muitos vão me dizer, porque eu sempre coloco a ideia do Bragantino. Eu sei que o Bragantino é um clube empresa, onde os jovens, o que eles querem fazer é revender, mas só que, mesmo sendo grande, vai ter as cobranças, tudo bem, mas também a gente tem que saber fazer a crítica inteligente. A gente não tem que dar ouvidos a essa mídia porca e lixo do Rio Grande do Sul, esportiva, e nem a esses colorados vagabundos que ficam falando mal dos nossos jogadores. A gente tem que fazer uma análise